Boa tarde, pessoal. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer de deixar aqui uma palavra. A Luísa, a qual ela congrega conosco ali, a secretária da igreja, muito tem colaborado com esse ministério. Meu nome é Carlos, né? Já moro aqui em Londres há 18 anos e tenho 44 anos. Então a gente nunca tinha passado por uma situação dessa, nem mesmo no Brasil, com tanta dificuldade que vivemos aí, muito menos aqui, né? Mas nós fomos contactados, né, pelos dirigentes, pelo Albert. Eu ouvi um áudio que vocês deixaram aqui, a Luísa me passou, e achei muito interessante o que vocês fazem aí. Parabéns por esta ação, é maravilhosa. Tanto você falou da casa lotérica, embarque, já tinha fechado, que vocês recuperaram tudo isso. E isso é bom. E esse caso do coronavírus, ele realmente está um pouco assustador. Só que aqui em Londres, o que eles estão recomendando? Eles não deu 100% lockdown. Quer dizer, isolamento total. As pessoas podem ir no parque, trabalhos não essenciais que não pode estar fechado, e as pessoas têm que manter a distância mais ou menos 2 metros um do outro. Mas a gente vê as pessoas movimentando. Eu tenho uma lanchonete, uma loja de conveniência dentro de uma estação, e as pessoas estão evitando muito andar de metrô, e então não compensa eu ficar aberto. Ele não me proibiu ir lá abrir a loja. Só que eu estive lá uns 3, 4 dias no começo, que começou todo o problema aqui. Não estava vendendo o suficiente, eu achei por bem fechar e ficar quieto em casa com a minha família, tá? Então, o pique do vírus vai ser essa semana. Tem morrido, ontem me parece morreu 708 pessoas, ontem 600 e pouco. Ainda hoje não saíram o resultado ainda, porque nós aqui, eu sou pastor de uma igreja, de comunidade brasileira, e uma professora, que é professora aqui, já mora aqui há mais de 20 anos, ela tem um grupo de professores e o primeiro-ministro deixa mensagem para eles no grupo deles, então eles têm as notícias real, no tempo real saindo ali, então ela está autorizada a deixar essas notícias no grupo da igreja e nas redes sociais da igreja. Então tudo que o primeiro-ministro fala ali, ela passa para os brasileiros, porque tem muitos brasileiros que moram aqui, não falam o inglês suficiente, não falam inglês fluente, na verdade. Então fica sem saber o que está acontecendo no país. E eu, percebendo isso, pedi para ela que todo dia às 7 horas da noite ela lançasse no grupo, nas redes sociais da igreja, para estar informando o nosso povo. Porque até então o povo estava sem saber o que estava acontecendo, me ligava e estava me acarretando muito isso para dar informações, porque também eu acompanho as notícias e morando aqui já há 18 anos, é uma obrigação minha falar inglês, né? Então, nós falamos inglês também, então a gente sabe muito bem o que está acontecendo aqui, dos vírus aqui. E proibir todo o grupo, no grupo da igreja, proibir colocar qualquer áudio que não tenha fonte, que a fonte não seja verdadeira. Então, porque nesse momento aparece tanto remédio, aparece tantos sábios para resolver os problemas, e acaba confundindo as pessoas e trazendo pavor para as pessoas. Então nós proibimos isso, né? E o que eu tenho visto no Brasil aí é uma briga danada, como você mesmo, Albert, né, se não me foge a memória, deixou no áudio aqui para a Luísa. O povo tentando derrubar o governo, se aproveitar, e eu vejo como uma tristeza tudo isso, com muita tristeza, essa situação, porque aqui, quando o primeiro-ministro dá as ordens, os pessoal acatam. Porque nós temos que entender que, por exemplo, ele foi eleito, o adversário aqui vai reconhecer a vitória daquilo e vai deixar de trabalhar. E no nosso país nós estamos vendo aí
uma briga de poder. Os governadores querendo derrubar o governo, como você mesmo mencionou no seu áudio que eu acabei de ouvir alguns minutos atrás. Só que às vezes tem muitas pessoas que têm muito dinheiro no Brasil, viveu fora do país, conhece a cultura europeia ou americana, mas quando volta para o Brasil, volta com a mesma ideia de menino. Então o que eu vejo aí é muitos meninos gritando, e que em momento nenhum vai chegar em lugar nenhum, devido a tudo isso. Tem o governador de São Paulo, João Dória, creio eu que era para ter uma pessoa mais equilibrada, mais conhecedora, era hora de acalmar isso, juntamente conversar com o presidente, mas eu vejo que ele está fazendo a maior arruaça, até parece não é uma pessoa tão culta, que tem dinheiro, que já viveu aqui no exterior. O que nós vemos, país de língua portuguesa? O português, ele trabalha em Portugal, tipo, na temporada, 6 meses, 1 ano, e depois ele vai viver aí praticamente quase 2 anos, é assim que a gente vê, do seguro social. E ele fica vivendo o seguro social, não volta a trabalhar, e fica nos bares bebendo, e por 2 anos ali vivendo a custo do governo. E o país de Portugal é um dos mais arrebentados aqui da Europa, que está se levantando agora dos 2 anos para cá, mas há uns 10 anos atrás passou por uma crise muito difícil, e mexe e vira. Lá é um país de idosos, porque os jovens saíram tudo por não ter emprego. Então o nosso país é um país jovem, muito jovem. Por exemplo, aqui na Inglaterra, olha a estrutura daqui. Normalmente o inglês mesmo, nascido aqui, tem a mentalidade daqui, raramente o inglês pega benefício. Como que eles trabalham? Eles não comem o salário dele que ele trabalha durante o ano que ele está trabalhando. Ele vai se alimentar do salário do ano passado. A média de salário aqui na Inglaterra é de 40 mil reais. Então a pessoa tem 40 mil reais na conta, vamos supor, finaliza em abril, com 40 mil. Ele vai começar o mês de maio trabalhando para juntar o dinheiro para comer no ano seguinte. Então o ano que ele está trabalhando, ele não vai comer o dinheiro que ele está ganhando. Ele vai comer do ano anterior. Então quando vem um vento desse, uma tempestade dessa, muitos vão passar dificuldade. Às vezes muito imigrante, sabe, não faz uma estrutura dessa e acaba padecendo quando vem o vento. Por exemplo, hoje mesmo aqui nós fizemos 3 cestas básicas para brasileiro. Amanhã nós teremos que fazer mais cesta básica para brasileiro. Por um lado, vive num país, não está legalizado no país, então não pode usufruir do benefício que o país oferece. Eu fechei o meu comércio, pago um seguro lá, né? Pago um seguro. Então toda a mercadoria que perder, basta eu tirar foto da mercadoria que foi perdida, e for vencendo, eu vou jogando fora, tirando fora, depois o seguro vai me ressarcir tudo aquilo. E conforme eu declarei o tanto que eu ganho no ano passado, por exemplo, se eu declarei que ganho 2.500 por mês, ou 3.000 por mês do ano passado, nos últimos 3 anos, o governo vai me pagar em cima disso 80% daquilo que eu ganho, menos 20% eles vão pagar. Então se eu ganho 2.000 por mês, uma conta mais fácil para fazer aqui, o governo vai me pagar 1.600. Só que vai começar a pagar a partir de junho. Então as pessoas estão tranquilas. Ninguém está desesperado, ninguém está gritando. Então está esperando esse benefício vir. E quem tem a estrutura de ficar quieto em casa, não precisa trabalhar, alguns brasileiros estão tentando ir embora, não estão conseguindo ir embora, devido às adversidades, devido às empresas aéreas não estar voando, né? Está também paralisada aqui agora, então não tem nem como viajar. Então eu vejo também muitas pessoas preocupadas porque não está tendo como ir trabalhar, e realmente o dinheiro que tem não é suficiente. Não é o nosso caso. Então é difícil comparar Inglaterra com o Brasil, se bem que era para ser o oposto, porque eu costumo dizer que hoje, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, há 18 anos atrás, eu não vinha para cá, porque o que o nosso país tem, o que o presidente Bolsonaro fala, ele tem razão no que ele fala, é bem verdade que ele fala.
eu vejo que ele diz também que é uma gripinha, como um líder de uma nação, ele não pode colocar o povo em pânico. Ele tem que falar, se bem que a gente também não pode partir para um lado de uma gripinha, mas eu entendo o que ele quer falar, porque eu também sou um líder de igreja aqui, tem um povo a qual nós assistimos ele. Então, se nós, como líder, apavorar, para onde o povo que está esperando uma resposta de nós irão? Então, eu creio que ele colocou, que tipo assim, quis acalmar a nação, colocar a nação nossa tranquila, para trabalhar em cima. Então tá uma multidão de gente voltada contra ele. E eu sei que já estou terminando aqui. O nosso país, se tivesse aí uma união neste momento, com certeza venceria essa batalha muito fácil. Eu creio que a epidemia, que você falou, pode falar o que a gente acha, que a epidemia que deu aqui no país da Europa, tá chegando nos Estados Unidos agora. Os Estados Unidos tá entrando no inverno. Aqui na Europa tá saindo o inverno. Aqui na Inglaterra, por exemplo, hoje me parece, eu saí na rua ali, tava 12 graus. Mas para nós aqui já tá calor, mas ainda é frio. O nosso país é 25 graus para cima. Então eu creio que esse vírus não vai chegar com toda a força no Brasil. Ele não vai chegar com toda a força no Brasil. O que está destruindo o trabalho todo em combater o vírus é a falta de união. É a falta de alguém querer levar vantagem em cima da desgraça que está chegando no nosso país, se é que vai chegar. Porque 400 e pouco, mais cedo eu estava olhando aqui, morreu 490 pessoas. Por assassinato, ano passado, morreu não sei quantas mil pessoas. Se continuar morrendo esse tanto de gente até o final do ano com assassino, não vai chegar nem perto daqueles que morrem assassinados. Então, o povo está fazendo muito alarme, e eu creio desnecessariamente. Não é preciso tudo isso. Então, é governo querendo tomar a cadeira do presidente, e eu creio que esse homem, o Jair Bolsonaro, o presidente, aliás, esse homem não é o nosso presidente da República. Ele tem sido sensato, ele está recorrendo a algo que pode tornar ele mais forte ainda, porque as pessoas não entendem o que é autoridade. Então eu vejo que as pessoas estão desobedecendo uma autoridade, um chefe maior de uma nação. E toda autoridade que chega num posto de autoridade é constituído por Deus, é bíblico. Eu estou falando em base bíblica, eu não estou aqui defendendo um presidente, não estou aqui julgando um governador, mas o que eu estou falando de princípios. Então não adianta querer tirar alguém que foi colocado lá pelo povo. E quando o povo volta para um governo, elege um governo, há a permissão de Deus em tudo isso aí. Ele não apossou, ele não tomou a força. Então ele foi para lá com todos os princípios. Eu quero finalizar, eu não sei se você é evangélico ou não, como eu creio na Bíblia, eu quero até finalizar com 2 versículos do capítulo 13 de Romano, que é o verso 1 e o verso 2, que diz assim, ó: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridades que não procedam de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então eu estou vendo alguns governadores já sendo mais flexíveis, querendo voltar atrás. Por quê? Porque exageraram e quis atropelar um líder que foi colocado por Deus. Então, por mais que ele tenta trabalhar de um lado, os ministros impedem de um lado, coloca lá, caça o que ele faz, o Congresso não deixa passar aquilo que ele quer, por mais que queira fazer tudo isso, vai ficar pior, porque Deus vai agigantar mais ele, e ele vai sair com mais força em cima de tudo isso. Essas mortes que está esperando aí não vai chegar, porque nós servimos um Deus. O Brasil é um povo que é um povo voltado para Deus. O Brasil é um país cristão. A Bíblia fala assim em Isaías, que Deus pergunta assim, ó: para quem eu olharei?
Depois ele vai dizer, ó, eu olharei para aqueles que é humilde e aquebrantado de coração, e este eu o abençoarei. Então nós temos visto o quanto esse líder maior dessa nação brasileira tem sido massacrado, tem sido julgado, as mídias estão contra ele, o governador está contra ele, mas tem um que é o criador de todas as coisas, e este está apoiando ele, e este vai dar a vitória para ele. Então quando sair lá na frente, daqui 1-2 anos, Bolsonaro sair lá na frente com toda a vitória, se ele não se exaltar, ele vai continuar um dos grandes líderes, pode ainda ganhar, mas se ele, com a vitória que ele lá na frente, se ele reconhecer que foi Deus com ele e não o homem, Deus vai honrar muito este homem, porque aquele que se humilha, Deus o exalta. Então ele está sendo muito humilhado e Deus vai o exaltar. E essa doença que o povo está muito falando que vai chegar, não vai chegar, tá? Então tá, o comércio aqui é bem diferente, a estrutura de Londres é bem diferente, realmente a mídia tenta apavorar, mas o primeiro-ministro que é bem tranquilo, ele toma posição bem tranquila, os seus ministros tomam posição bem tranquila, e nós estamos aqui, nós temos aqui o grupo, nós estamos procurando deixar o nosso povo bem informado e auxiliar aqueles que estão precisando de auxílio, porque na verdade está precisando, não tem documento, e a Bíblia manda nós olhar para os estrangeiros. Então, para o brasileiro que vive aqui, por exemplo, eu já tenho documento britânico pelo tempo que eu vivo aqui, então tem direito a todas as leis que um britânico tem, então estou amparado pela lei daqui. Mas aqueles que não têm documento, que vivem no país de uma maneira ilegal, está passando por muita dificuldade. Não está porque a gente tem pregado uma união, aquele que tem alimento em casa reparte com o que não tem, até passar toda essa escassez. A igreja, eu creio, nós com os nossos pastores estamos mais presentes, estamos juntos, ligando para um, ligando para outro, tá tudo bem com você, tá tudo bem, tá? Então, alguns pegaram aqui o coronavírus, mas graças a Deus já tá recuperado, um já tá recuperado, outro tá se recuperando, mas nós cremos em um Deus, no Deus da vida, e por isso vamos manter nós aqui, brasileiros, aqui neste país, seguros, são e salvo, e vamos vencer. Com aquele propósito que nós veio para buscar, nós vamos conseguir, porque nós servimos o Deus da vida, o Deus que nos proteja. E vocês da ARB aí, 040, que Deus abençoe vocês, continue com esse trabalho extraordinário, que vocês vão ajudar muitas pessoas. Uma boa tarde a todos aí.